No Cidade Entrevista deste sábado, vamos falar sobre a independência do Brasil. Amanhã, 7 de setembro, teremos a comemoração desta data que tem importância histórica nacional. E eu estou aqui com o historiador, o professor Urbano, para conversar um pouco com a gente sobre esta data e entender como que se deu o processo de independência do Brasil. Professor, é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Hoje, se nós fôssemos apontar, passados aí mais de 200 anos da nossa independência, o que a independência do Brasil deveria trazer como mensagem principal para o povo brasileiro? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia aos nossos queridos amigos da Rádio Cidade, internautas. Inicialmente, eu gostaria de dizer da honra que é atender justamente o convite dessa grandiosa emissora, sua particularmente, enquanto também colega de profissão. E quando a gente se debruça sobre o tema Independência do Brasil, 7 de setembro de 2025, amanhã estaremos celebrando 203 anos, né, desse ato. E geralmente eu escuto perguntas do tipo: professor, mas será que a gente realmente é independente? Até que ponto vai essa independência? Então, respondendo à sua pergunta, nós vivemos num mundo globalizado, e isso não apenas do ponto de vista econômico, mas a partir do advento da internet, né, quando a gente chega ali no alvorecer dos anos 2000, a internet quebrou as últimas barreiras que haviam no mundo, seja do ponto de vista econômico, social, político, cultural. E nesse contexto eu gosto de reafirmar, sim, eu como brasileiro me vejo como um homem de uma nação independente, só que algumas pessoas confundem independência com isolamento. Eu acho que precisamos entender que o Brasil tem a sua independência, né, se nós nos debruçarmos sobre os livros de história, aquilo que nascemos como uma nação inicialmente colônia, né, de Portugal, e esse ato realizado pelo o príncipe regente da época, o Dom Pedro I, há 203 anos passados, né, deu ao país o formato como temos hoje, né, aquilo que estabelece a nossa Constituição. Nós temos os 3 poderes constituídos: executivo, legislativo, judiciário, e gosto muito, acho muito bacana naquele preâmbulo da Constituição que diz: os poderes são independentes, porém harmônicos. Então, isso nos dá uma identidade que é respeitada, né, pelo mundo afora. Professor, para que a gente possa entender esse processo de independência, a gente tem que ir bem mais adiante do que simplesmente o 7 de setembro de 1822. Isso, claro. Né? Vamos voltar à chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, em virtude da invasão por Napoleão Bonaparte do território português. Acho que esse daí é um ponto importante para a gente começar a entender como o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e caminhou para a independência. Né? Perfeitamente isso, Vitor. Quando a gente olha pelo retrovisor da história, os portugueses aqui chegaram, né, em abril de 1500, né, no litoral da Bahia, aquilo que nós sabemos, a viagem do descobrimento, etc., Pedro Álvares Cabral, enfim. E ali chegou também um modelo político vigente na Europa. Cabral veio em nome do rei de Portugal, né, a viagem foi financiada por um empréstimo adquirido pelos portugueses dos banqueiros italianos, e na comitiva veio também a Igreja Católica, no sentido de estabelecer uma nova religião, né, para o espaço onde foi exatamente o início do nosso país. E se a gente der uma aceleradinha, mais uma marcha ré ainda, a gente vai chegar no Tratado de Tordesilhas, né, quando a história nos mostra que em 1494 o Papa definiu, né, que o Novo Mundo, terras a serem descobertas, saindo da Europa, vindo para o Ocidente, seriam divididas em partes iguais entre aventureiros espanhóis e portugueses. Então a gente tem exatamente essa base religiosa. E de 1500 a 1808 passaram-se 308 anos, e nesses 3 séculos o Brasil como colônia portuguesa, ou seja, numa linguagem mais fácil da gente entender, é como se Portugal fosse a matriz e o Brasil fosse uma filial. Né? E toda a nossa riqueza, tudo que é produzido aqui, ia exatamente para a coroa portuguesa. E aí a gente tem, já no alvorecer desse processo, a riqueza, por exemplo, do pau-brasil, né? Juntou-se ali rapidamente a questão do chamado ouro branco, ou seja, a cana-de-açúcar. Pernambuco já se destaca no início dessa história, né, como o maior e melhor produtor do melhor açúcar do mundo, e aí vem o ciclo de mineração, etc.,
até 1808. Em 1808 chega aqui no Brasil a corte portuguesa, representada por Dona Maria I, rainha de Portugal, mãe de Dom João VI, e na realidade eles vêm nessa fuga a qual o amigo se refere. Estabelecem o governo de Portugal a partir do Rio de Janeiro, e ali começa essa formatação da identidade do Brasil como nação soberana, porém ainda 100% dependente de Portugal. E aí a gente, avançando um pouquinho mais, chegamos numa data, e aí o amigo foi muito feliz, quando 7 de setembro não foi exatamente ali foi a culminância de um ato que já vinha sendo construído. E a história nos mostra que no dia 9 de janeiro de 1822, 8 meses antes do 7 de setembro, a meu ver, é a primeira linha, digamos, se houvesse um documento, falando do ponto de vista imaginário, a certidão de independência do Brasil, a meu ver, começa a ser escrita nas páginas da história em 9 de janeiro de 1822, no dia do fico, quando o príncipe regente, Dom Pedro, ele recebe um comunicado das cortes portuguesas para voltar para Portugal. E aí ele disse que não, tem nos livros de história, é uma gravura que eu acho tão bacana, ele... no primeiro andar, na sacada lá do edifício no Rio de Janeiro, tem uma multidão à frente, esperando se o príncipe volta ou não volta para Portugal. E aí ele diz, eu tenho essas palavras na cabeça desde os meus 6 anos de idade, nos meus tempos de colégio, se é para a alegria de todos e felicidade geral da nação, eu digo ao povo que fico. Quando a gente olha todo esse movimento, acho que a gente pode, ainda dentro da visão da chegada da família real, compreender que a partir daquele momento já não era mais possível ter o Brasil como colônia. Afinal de contas, o representante, a coroa não poderia estar sediada em uma colônia. Então, a partir dali, você já tem 2 decisões que me parecem super importantes para que o Brasil passasse a mudar o seu status político dentro da lógica do domínio português. O primeiro é a abertura dos portos. Justamente isso. Porque o professor Urbano falava muito bem, tivemos o Brasil enquanto colônia, toda a riqueza drenada para a metrópole, então saía tudo daqui para Portugal, e o que chegava vinha de Portugal, não havia a conexão direta com outras nações. Quando há a abertura dos portos às nações amigas, o Brasil passa a ter uma relação direta com outras nações, do ponto de vista econômico. E o Brasil é alçado politicamente à condição de Reino Unido. Justamente isso. Me parece em 1810. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Exatamente isso. Então, isso dá ao Brasil um novo status, fora a chegada de recursos financeiros, literários, a chegada de toda uma corte portuguesa. O Rio de Janeiro muda de aparência, né? As novas ideias advindas da Revolução Francesa de 1789, então criou essa mentalidade, nós somos, enquanto brasileiros, colônia de Portugal, mas como assim? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o território português é do tamanho do estado de Pernambuco, então nós temos toda uma robustez para pensarmos com a própria cabeça, enfim... construirmos essa identidade perante a geopolítica mundial. E alguém que conquista esse status não vai querer regressar ao status anterior. Perfeitamente isso, justamente. E aí tivemos movimentos no país como a Revolução Pernambucana de 1817, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que foram movimentos que surgiram no nosso país de dentro para fora, feito pela ousadia, o viés guerreiro do nosso povo, no sentido de que nós somos brasileiros e queremos mostrar que somos donos da nossa opinião, desse sentido, um termo antigo, já não se usa mais, mas eu gosto muito, está no livro de história, a nossa brasilidade. Sabe? Nós somos brasileiros e os outros terão que entender e respeitar a nossa identidade, a nossa cultura. Então esse contexto é o que nos trouxe exatamente a esse processo de independência do país. Mas reconectando aquilo que o senhor falava sobre o fico do príncipe Dom Pedro I, àquela altura, a gente tem que lembrar da Revolução do Porto. Exatamente em 1820, isso. Que é, justamente isso. Falávamos a invasão dos franceses do território português, mas Napoleão é vencido pelos ingleses, Portugal passa a ser administrado por um representante inglês. Dom João volta para Portugal. E os portugueses querem a família real de volta, a família real completa, não é só Dom João, todo mundo, isso. Inclusive o príncipe que tinha ficado aqui. Perfeitamente, no entendimento de que
pela importância econômica, né, do Brasil, enviando para Portugal a nossa produção do ouro, do açúcar, do café, etc. Então, isso era extremamente importante para Portugal, também do ponto de vista econômico. Então, a independência do Brasil, ela tornou-se extremamente importante para a construção da nossa identidade enquanto brasileiros. Mas para Portugal foi uma perda gigantesca, terrível. Uma coisa, enfim, conseguimos que o mundo entendesse a nossa brasilidade, o jeito do brasileiro, né, de construir, de se tornar uma nação dona dos seus próprios pensamentos, das suas próprias decisões. E nesse processo também nós tínhamos algo importante para a história dos portugueses e que influencia a nossa história também. Porque quando a família real é demandada a voltar, né, o rei Dom João VI tem que jurar a Constituição. Então aquilo punha fim à monarquia absolutista. Agora seria uma monarquia constitucional. E quer queira, quer não queira, isso também impactou aqui, porque nós também tivemos, quando viramos Império do Brasil, uma Constituição, ainda que uma Constituição colocada... Personalista, né? Imposta pelo imperador, mas tinha uma Constituição. Tínhamos sim, né? Nós começamos, do ponto de vista jurídico, enquanto nação, a partir da independência, justamente com a nossa primeira Constituição, e a curiosidade, Vitor, o fato de que ela criou o quarto poder, né? Como disse no início... Poder moderador. Hoje nós somos regidos pelos 3 poderes, mas na época eram 4 poderes. O poder moderador, que dava poderes ao nosso príncipe regente, agora imperador do Brasil, no primeiro reinado, a grandeza de praticamente um semideus. A Constituição foi de 1824. Exatamente. E nós tivemos muita discussão em relação a ela, porque na verdade houve uma Assembleia Constituinte em 1823, só que Dom Pedro mandou fechar essa Assembleia Constituinte, e ele deu ali os tratos finais. Vou fazer uma revisão porque tem que ser do meu jeito. E aplicou a Constituição coisa monárquica imperial, né? Aqui quem manda sou eu, estou aqui para mandar, vocês estão para obedecer. Era dessa forma que a fundamentação do poder moderador. E se o amigo me permite, claro, o detalhe de que o processo ocorrido em 7 de setembro de 1822 tem um ponto que eu gosto muito de ressaltar. Nós temos 2 suportes fundamentais, né, para essa decisão, a partir de Dom Pedro I, que é exatamente a esposa dele, né, a Dona Leopoldina, que tornou-se imperatriz do país, e uma carta que ela escreveu. Regeu em alguns momentos. 5 dias antes, né, no dia 2 de setembro de 1822, ela manda essa carta por um mensageiro. O mensageiro sai do Rio de Janeiro para encontrar o príncipe que estava voltando de São Paulo, e encontra ele exatamente lá no Riacho do Ipiranga, né, aquele espaço histórico que eu acho fantástico. Já estive algumas vezes lá em São Paulo, né, no Museu do Ipiranga, e onde está exatamente os restos mortais de Dom Pedro I. É onde está a tela do Pedro Américo? Exatamente isso. E o Paulo Brégaro, né, que é inclusive o patrono dos nossos Correios. O mensageiro sai com essa carta do Rio de Janeiro a cavalo, encontra o príncipe nas margens do Riacho Ipiranga. E o que é que contém nessa carta? É uma carta com 2 parágrafos, manuscrita, né, por Dona Leopoldina, e tem 2 frases dela que eu acho assim, extremamente inteligentes, muito impactantes. Numa delas, a Dona Leopoldina escreveu o seguinte: o pomo, no caso, o fruto está maduro, colhei-o já, se não apodrecerá. Então isso era uma linguagem codificada. A que fruto ela se refere à independência do Brasil, né, ao corte das relações com Portugal. E num outro trecho dessa carta, Dona Leopoldina faz assim uma reflexão filosófica muito profunda. Ela diz: como mulher e esposa, né, ela, a mãe de 9 filhos de Dom Pedro I, como mulher e esposa, eu prevejo que será uma desgraça para nós voltarmos para Lisboa. Se eles tivessem voltado para Lisboa, ele teria continuado com o status de príncipe, mas do pequeno reino de Portugal. Então era muito mais interessante, num ato de bravura dele, definir, né, o Brasil, a partir de agora, nós não receberemos mais ordens de Portugal e vamos criar exatamente a nossa própria identidade política. Paralelo a isso, outro personagem grandioso nesse processo, o José Bonifácio. Então, eu deixo como sugestão para os nossos ouvintes internautas, tiver um tempinho, bota lá no Google, Imperatriz Leopoldina, para você entender a grandeza da história dela. Era filha do rei da Áustria, então uma mulher que nasceu num ambiente do poder, né, e que sabia como ninguém transitar nesse espaço. Ela falava 4 idiomas, né, foi mãe de 9 filhos de Dom Pedro, uma mulher extremamente inteligente. E paralelo a ela, né, o conselheiro, que seria o primeiro-ministro no formato mais atual,
atual, José Bonifácio. Então, esses dois personagens foram fundamentais, né, para constituir esse trio. Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina e José Bonifácio como pessoas cabeças que definiram exatamente as bases da independência do Brasil em relação a Portugal. O quadro do Pedro Américo, que me referi há pouco, né, Independência ou Morte, ainda hoje é a imagem que está mais viva na cabeça das pessoas. E nos livros de história, né, Vitor? E está presente nos livros de história também. Agora, claro que não necessariamente, já que todo artista tem licença poética, não necessariamente não foi daquele jeito. A condição era aquela, né? Mas e é importante lembrar também, professor, que não é apenas o Independência ou Morte, mas uma série de outros movimentos. O senhor se referia há pouco sobre a Revolução Pernambucana de 1817, que contestava a administração portuguesa, que drenava os recursos de Pernambuco com impostos para o Rio de Janeiro, não mais para Portugal, porque eles estavam no Rio de Janeiro ainda, então drenava para o Rio de Janeiro e tinha ali uma contestação. A questão religiosa também, a liberdade de imprensa, né? Então, esses temas estiveram presentes na Revolução Pernambucana de 1817 e com todo respeito e carinho que tenho aos mineiros, a gente geralmente celebra, dão mais ênfase à Inconfidência Mineira. Só que a Inconfidência Mineira foi um conjunto de ideias constituída num espaço de discussão, mas que não foi às ruas, que não chegou a se tornar uma identidade social durante um único dia. Em essência, não tinha intenção de separação. Exatamente. Enquanto Pernambuco tornou-se um país durante quase 70 dias, né, com todo um processo, com toda uma logística. Então, como pernambucano, e com muita alegria disso, nesse ponto da história, nós somos um capítulo adiante exatamente da Inconfidência Mineira, né, e do herói nacional, como é definido, chamamente o Tiradentes. E a gente aqui em Pernambuco teve a expulsão de governante português antes da independência. Justamente isso. Em 1821, a gente expulsou aqui o Caetano de Miranda Montenegro, era o administrador português. Exatamente isso. Então, nós, digamos assim, em Pernambuco, fizemos a independência do jugo português um pouco antes. Perfeitamente. Voltando ainda um pouquinho na história pernambucana, em 1654, né, a saída dos holandeses que dominaram o território pernambucano durante 24 anos, de 1630 a 1654. Então, nós, enquanto pernambucanos, temos essa marca, sabe, de brasilidade nos livros de história, que não é uma linha nem uma página, são vários capítulos. Pois é. Bom, estamos aqui falando sobre a independência, falamos do pré-independência e desse movimento, professor, mas aí, para além da Constituição, no pós-independência, a gente vai ter a construção desse sentimento nacionalista. Sim, exatamente isso. Perfeitamente. Aliás, durante todo o processo, isso já vai se construindo. E quando se constrói, ele se constrói em rivalidade à nacionalidade portuguesa. Então, nós temos um impacto grande no pós-independência em rivalidade dos brasileiros e dos portugueses ainda presentes, inclusive o que traz instabilidade para a administração do Dom Pedro, porque ele põe ali uma série de portugueses e os brasileiros começam a questionar e dizer que, na verdade, não tinha alterado muita coisa, era uma espécie de governo português num Estado brasileiro. Um dos pontos inusitados de todo esse processo, Vitor, é o fato de que a independência foi o corte político de um pai com um filho, né? Exato. A família Orleans de Bragança, em Portugal, que era exatamente, né, do mesmo berço de Dom Pedro I. Cerca de 12 anos depois, o Dom Pedro I sai do Brasil e vai lutar pelo trono português. Em Portugal ele é Pedro IV. Justamente isso. E aí ele consegue o trono português para uma das filhas dele, né, Dona Maria II, e aqui no Brasil deixa o filho, né, que vem a se tornar, né, no segundo reinado, Dom Pedro II. E se nós contarmos, né, do ponto de vista cronológico, de 22 a 89, 1889, vão 67 anos no qual exatamente essa identidade do Brasil continuou, né, na política, no formato de uma monarquia justamente estabelecida, tendo como ponto de partida a independência criada, proclamada, melhor dizendo, por Dom Pedro I. Bom, professor, a gente já vai se encaminhando aqui para o fim da nossa conversa. Muito obrigado, já agradeço desde já pela presença, mas acho que a gente não pode passar por essa data que vamos comemorar amanhã sem falar do hino da independência, que até hoje cantado pelos brasileiros. E ali, digamos, temos uma narrativa
do que é o processo, uma narrativa lírica, poética, metafórica, do que representou para o Brasil a independência, né? O momento em que deixamos de ser colônia e nos convertemos em nação soberana. E acho que é bem sintomático isso, logo no primeiro, né, na primeira estrofe, né? Já podeis dar à pátria filhos, ver contente a mãe gentil, porque raiou a liberdade no horizonte do Brasil. O que a gente pode falar sobre essa narrativa? Porque não basta apenas conquistar a independência, é preciso conquistar corações e mentes. Perfeitamente. Né? Porque antes o que tínhamos eram portugueses nascidos no Brasil. E como fazer com que esses portugueses nascidos no Brasil agora se identificassem como brasileiros? Né? Novamente, né? O sentimento da brasilidade. Eu acho esse hino de uma beleza pela simplicidade dos versos. Né? É facílima a compreensão. Eu acho que o maior desafio, que é um processo permanente e que uma vez eu me perguntou, professor, na sua opinião, quando você vai terminar? Eu disse, nunca. Ou seja, um novo recomeço diário. A gente tem esse país, como disse agora no início, né, com esses números tão positivos. Mas o Brasil tem também desafios sociais gigantescos. A gente tem, por exemplo, durante 350 anos, a mão de obra brasileira foi dos nossos irmãos afrodescendentes. Então, vieram para cá quase 5 milhões de afrodescendentes. E a independência não muda nada. Exatamente isso. A independência não mudou nada em relação a essa questão. Nós temos hoje uma herança disso, né? Infelizmente, estão aí os números, os amigos que depois quiserem conferir, nós temos a 5ª maior população carcerária do planeta. Quase 800 mil brasileiros estão encarcerados nos presídios. A gente tem nas favelas, nas periferias, vivendo muitas vezes em condições subhumanas, 78% da população das periferias brasileiras são pessoas oriundas, netas, bisnetas, tataranetas dos nossos irmãos afrodescendentes. Ou seja, esse modelo econômico de mão de obra, de comprar pessoas, de escravizá-las, foi extremamente ruim para o nosso país, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social. E costumo dizer, melhor dizendo, o fato de que nós tivemos um processo de escravidão durante 4 séculos, aproximadamente há 130 anos, 140 anos, houve a abolição da escravidão, mas nunca houveram os reparos necessários. E aí criou-se um dilema. As pessoas, suponhamos, nosso amigo Vitor tinha uma fazenda que tem um engenho produzindo açúcar aqui em Pernambuco que tinha 350 escravos, que você comprou a um valor muito alto. E aí, quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, diz, olha, a partir de amanhã isso é ilegal, essas pessoas não podem mais trabalhar para você dessa forma. Então você diz, espera aí, eu mantinha esse povo, tinha a senzala e tinha a alimentação, etc., eu tinha todo esse custo, não vou ter mais o custo. Então a partir de amanhã, ponho eles para fora do engenho. Sim, mas eu trabalhei para Vitor, estou agora com 40 anos de idade, tenho uma esposa, 8 ou 10 filhos, e agora eu vou viver de quê? Então você, enquanto usineiro, você foi pedir à monarquia, né, ao imperador, uma indenização, porque você comprou aquelas pessoas e você pagou, né, teve um valor ali. E nada foi feito, você não recebeu nada. Mas eu também, que eu agora preciso de uma indenização pelo que trabalhei, nunca ganhei nada, e eu preciso de um dinheiro mínimo para construir uma casa, para comprar um pequeno sítio, e eu também não fui atendido nisso. Então, a meu ver, ali começou exatamente essa ferida social que até hoje o Brasil não encarou com a devida seriedade, né, da força dos nossos irmãos afrodescendentes, dessas pessoas que infelizmente são o maior número, o maior percentual de pessoas que estão nos presídios, que estão nas favelas e que ainda clamam, né, por melhores oportunidades, por melhores condições de vida. Então, esse contexto social nos propõe aquela reflexão. Somos independentes? Somos, mas a independência trouxe qualidade de vida, oportunidades iguais para todos nós? Provavelmente não. E aí, como um cara que se alimenta de esperança, mas não de utopias, diariamente, é onde eu vejo a importância da educação pública, superior e gratuita. Para o amigo ter ideia, e já na finalização da nossa fala, trazendo esse contexto para a nossa atualidade. Nós temos no Brasil hoje 69 universidades federais. Nós temos aqui o campus em Caruaru, no próximo mês de março, vamos celebrar 20 anos de existência. Aqui na nossa cidade, nós temos, por exemplo, o curso de Engenharia Civil. Uma mensalidade no curso particular de engenharia civil é em torno de R$ 5.500. O filho de um pedreiro, de um servente de pedreiro, o filho de um motorista de aplicativo não tem condições de pagar essa mensalidade. Mas na Universidade Federal está lá o ensino gratuito
para essas pessoas, como, por exemplo, o curso de medicina, mensalidade média particular é R$ 12.000. Quem é que a gente tem nos cursos aqui em Pernambuco, na nossa Universidade Federal? Está o filho do pedreiro, está o filho do servente, está o filho do feirante, está o filho do motorista de aplicativo. Eles entram como aluno, 6 anos depois ele sai como médico. Então, a meu ver, isso deveria ser o ponto mais importante do orçamento público do país. É o investimento no ensino superior para lhe dar uma identidade profissional. E a partir daí, você melhorar a qualidade de vida, não apenas sua, mas dos seus familiares. Ou seja, não tem outra saída. Educação profissionalizante de qualidade é o equalizador social que poderá botar na mesma linha independência do Brasil e justiça social. Professor Urbano, muito obrigado por atender aqui o nosso convite, conversar um pouco sobre a independência do Brasil e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço ao seu convite, a querida Rádio Cidade, né, os melhores profissionais, nosso querido amigo gerente Ivan Feitosa, seu Adolfo, enfim, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade e aquele entendimento. São espaços como esse, é um momento como esse que nos dá aquela alegria de que precisamos refletir melhor sobre o Brasil, sobre a nossa brasilidade, aquele entendimento, o que nós podemos contribuir, né, para melhorar o nosso país no dia a dia. E isso, a meu ver, Vitor, tem que estar acima de qualquer ideologia política desse ou daquele partido. O Brasil é nosso, é uma construção diária de todos nós. Que assumamos esse compromisso e para que isso possa ser fortalecido. É preciso de uma imprensa assim, imparcial e que abre espaços para discutirmos os temas sociais sem paixões, mas com a vontade de acertar todos os dias. É assim que a gente melhora o país. Muito obrigado, Vitor.